Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Hoje nós vamos trazer um conteúdo para vocês sobre ABA. E o que é ABA? Análise do comportamento aplicada no português, né? A tradução é uma ciência. Então, olha aí, já a primeira dica, não é um método, é uma ciência, isso mesmo. E o que ela traz para nós? Então vamos alinhar o conhecimento aqui. A maioria provavelmente já ouviu falar, mas é importante a gente lembrar que pode ter um amigo aqui no grupo que não sabe, né? E então vamos alinhar para que todos saibam o que é a aba, tá bom? A aba, ela trabalha os comportamentos humanos que são socialmente relevantes. Então ela explica a relação entre o comportamento humano, o ambiente e a aprendizagem. É isso que a análise do comportamento aplicada faz. E lá no primeiro vídeo da entrevista do Dr. Salomão, né, vocês puderam observar que ele citou que todos os estudos no mundo inteiro chegaram à conclusão, né, ou seja, é comprovado que a melhor terapia, o melhor tratamento que existe no caso do TEA, ou seja, do transtorno do espectro autista, são as terapias foniátricas, então fonoaudiológicas e comportamentais. Então, esse tratamento foniátrico e com terapias comportamentais são as que trazem os melhores resultados no caso do autismo. E nós podemos, né, então, imaginar o porquê. Nós temos aí as áreas de comprometimento que o autismo, que o transtorno do espectro autismo traz, que é justamente a área da comunicação social, da interação, dos comportamentos inadequados, repetitivos. Então, por isso que a terapia ABA, ela funciona muito bem nesses casos. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa, não existe terapia ABA só na clínica. Quando a gente fala em terapia ABA, a gente está falando de 3 pilares principais. Então, a gente está falando de clínica, escola e família. Precisa ser um trabalho de parceria para que a gente tenha realmente um bom resultado na terapia. E então, o que é que a gente trabalha lá na terapia ABA? Bom, na terapia ABA, a gente trabalha os comportamentos socialmente relevantes. Nós trabalhamos a questão da comunicação, então os comportamentos comunicativos, porque a ABA trabalha muito comportamento verbal também. Nós trabalhamos o contato visual, nós trabalhamos as habilidades acadêmicas, nós trabalhamos o sentar, o esperar. E isso é importantíssimo para que a criança consiga estar dentro de uma sala de aula. E aí entram as práticas baseadas em evidência, que estão muito faladas. Por quê? Justamente pelo que o Dr. Salomão falou, porque é o que funciona. E isso já há muito tempo deveria ter sido levado para dentro das escolas, porque iria facilitar muito a sua vida, professor, porque você entender melhor como trabalhar com esse público. Quando nós falamos em trabalhar com ABA, existe uma análise funcional do comportamento. Então, você olha para aquele comportamento e você não mais rotula, né, a criança como, por exemplo, ela é agressiva, ela tem preguiça. Porque esse tipo de rótulo não ajuda em nada. Quando você olha para o comportamento e consegue fazer uma análise do gatilho que desencadeia aquele comportamento, principalmente os inadequados, que eu acho que são os mais complicados que a gente tem dentro de sala de aula, é a maior reclamação dos professores em relação a isso, você começa a ter um outro olhar e você consegue criar, então, estratégias que funcionam para você reduzir esses comportamentos. Então, a ABA é essencial, esse conhecimento é essencial para os professores e para toda a equipe escolar. E quando a gente fala em análise funcional, meu Deus, Cris, o que você quer dizer com análise funcional? É que todo comportamento ele tem uma função principal. Qual que é a função do comportamento? Em análise do comportamento aplicada, a gente fala em 4 funções principais. Uma delas é a atenção, então a criança pode estar querendo chamar a sua atenção. A esquiva, que é se esquivar daquela tarefa ou do que está sendo proposto ali para ela. Sensorial, ela pode estar querendo se estimular, né, ter estimulação sensorial. E fuga, ela pode estar querendo fugir, tá?
Então, por isso que é importante a análise funcional. Você fazer uma análise funcional, porque tudo tem um porquê. O que está fazendo com que aquela criança haja daquela maneira e, principalmente, o que acontece depois que ela tem esse comportamento? Será que esse comportamento está sendo reforçado? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que nós estejamos trabalhando aí com a criança o sentar, tá? Então, lá na clínica está sendo feita lá a terapia e nós estamos focados na aprendizagem de aumentar o tempo dessa criança estar sentada. Imagine se tanto a escola como a família não trabalhem esse objetivo de aprendizagem e essa criança fique correndo, andando sem controle quando ela não está na clínica. Qual vai ser o resultado dessa aprendizagem? Entenderam? Então não tem como. A aprendizagem ela precisa ocorrer em todos os ambientes. E aí entra no que a Karen colocou ontem, né? A importância de conversar clínica e com os profissionais da área clínica para saber o que eles estão trabalhando, para a gente trabalhar e falar a mesma língua. Agora, dentro da ciência ABA, nós temos algumas práticas que, gente, não é nada de outro mundo, né? Que todos nós somos capazes de aprender, desde que a gente tenha uma formação adequada. E essas práticas, elas vão nos dar ferramentas para trabalhar com essas crianças, que são ferramentas muito importantes. Então, por hoje é isso que a gente queria trazer, essa reflexão sobre a importância da ciência ABA quando a gente fala de autismo e por que ela é tão falada, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí, um excelente dia para todos, ou noite, né? Não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Um abraço.